Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre arte e espaço, dando atenção especial às perspectivas e ilusões. Diante dos espaços, nosso olho não consegue enxergar elementos próximos e distantes ao mesmo tempo. Quando queremos retratar um ambiente em uma obra bidimensional, precisamos criar ilusões, efeitos especiais, que consigam nos dar sensações de distância, como se fosse um lugar real, tridimensional. Na Idade Média, os artistas criavam a composição de modo que o espaço e a sensação de distância se davam pela ordem dos elementos. Aqueles elementos mais próximos do observador apareciam na frente, e os mais distantes ficavam logo atrás, no que chamamos de espaço pictórico, que se refere à pintura. É o espaço que o artista destina à pintura. Fato é que podemos compor e representar o espaço de diversas formas. Conheça mais algumas possibilidades e técnicas de representação desenvolvidas ao longo da história da arte e que são utilizadas até hoje. A perspectiva atmosférica ou aérea é o método de obtenção da profundidade nas artes visuais que se baseia na alteração das tonalidades por influência do ar. Assim, o que está mais próximo torna-se mais nítido e o que está mais distante menos, usando a transição contínua das cores. Observe nas obras a seguir que o que está mais próximo tem as cores mais nítidas e o que está mais distante vai perdendo a tonalidade, criando um degradê, até que pareça desaparecer no horizonte. Em especial, temos a obra do pintor alemão Caspar David. Ele costumava retratar em seus trabalhos muitas paisagens e a conexão entre elas e o ser humano. As ilusões de espaço são criadas de modo que locais mais próximos e mais distantes se diferenciam por meio justamente da transição contínua entre as cores. Já a perspectiva linear é o que chamamos de ponto de fuga. Esse é o seu elemento principal, ou seja, é um certo ponto de uma pintura a qual são direcionadas várias linhas ou pontos presentes na mesma. Essa técnica passou a ser utilizada a partir do período do Renascimento, por volta do século XV. Para criar a sensação de profundidade, os elementos distantes são representados em tamanho menor do que os que estão mais próximos ao observador. Quanto mais próximo ao observador, maior e mais detalhado é o elemento representado. Agora que já viu a obra A Entrada ao Grande Canal, de Canaletto, observe essa mesma obra com o ponto de fuga e as linhas que criam a perspectiva. Essas linhas desenhadas sobre a obra se encontram em um ponto único. Ele será o ponto de vista do observador. As linhas determinam o tamanho dos elementos da pintura. Os elementos que se encontram mais à frente são chamados primeiro plano. Aqueles que estão ao fundo, dizemos que estão em segundo plano. Vamos observar também como a perspectiva linear foi usada na criação da obra A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Como Jesus era o centro da obra, parte dele o ponto de fuga. Assim, todos os outros personagens presentes na obra vão sendo delineados por esse ponto principal. Temos aí várias maneiras de mostrar como isso foi feito. Afinal, o ponto de fuga é um, mas as linhas feitas a partir dele são infinitas. Para falar sobre a criação de ilusões espaciais, o artista mais comentado costuma ser o Escher. Nesta primeira obra, podemos perceber como ele cria a perspectiva de maneira perfeita, mostrando aquilo que está mais ao longe e aquilo que está mais perto, usando todos os recursos possíveis. Escher tem uma história muito interessante. Enquanto estudante,
não ia bem em matemática, chegando a ser colocado numa escola para pessoas com dificuldade. Saindo da escola, ele descobriu que tinha facilidade com a matemática em relação à perspectiva. Então ele começou a estudar a geometrização das formas e se encontrou por esse caminho. Observe aí o autorretrato refletido em esfera, a perfeição das linhas, das formas, das sombras, tudo muito bem combinado. A instalação abissal de 2010 foi produzida com vinil adesivo, tinta e filtros de luz. De acordo com a artista Regina Silveira, ela mostra o poder que a arte tem de proporcionar novas experiências com a realidade. É uma obra que inquieta e desperta o olhar. Ainda aguça a curiosidade e convoca o espectador a participar dela. O uso da perspectiva cria um espaço arquitetônico, provocando uma leitura espacial. Vemos aí os desenhos preparatórios para essa instalação. Para finalizar o assunto perspectiva e ilusões espaciais, trago a gravura Sátira sobre a falsa perspectiva. Criada em 1754, ela foi feita para um panfleto que abordava a técnica da perspectiva. Nela é apresentada uma cena com exemplos impossíveis da técnica. Embora os elementos individuais estejam coerentes, o conjunto em si é impraticável. Observe bem os detalhes. Um deles está no canto superior direito, lá em cima do lado direito. Perceba, tem duas pessoas aí. Elas parecem estar frente a frente, mas acho que não era essa bem a ideia. Não podemos falar sobre perspectiva, espaço e ilusões sem falar sobre a dança. É com o nosso corpo e suas características que nos deslocamos para espaços e pelos espaços. Conhecer o espaço que ocupamos e como nos movemos e realizamos movimentos é muito importante na dança. Salia Sanou é coreógrafo bailarino e estudou teatro antes de se tornar um dos nomes mais reconhecidos da dança africana. Inspirado por oficinas de dança desenvolvidas em campos de refugiados na África, por meio da organização AAD, que utiliza a dança como instrumento de apoio psicológico para populações refugiadas em 8 países africanos, Sanou compôs o espetáculo Do Desejo de Horizontes. Esse espetáculo reflete sobre luta, resistência e desejos no exílio. Apresentado por 6 bailarinos, um contador de histórias e 2 jovens refugiados africanos, traz para o palco o tema do exílio, tanto do ponto de vista territorial, como do isolamento e da perda de identidade dos migrantes que estão em constante deslocamento, além de questionar os conceitos de território e fronteira. Nesse espetáculo, Sanou mostra nossos desejos, nossa força de luta e de resistência, e nos convida a acessá-los. E vamos às nossas perguntas-atividades da aula de hoje.
Espero que tenham gostado. Até a próxima!